pode ser um pouco desconfortável. Um pouco. Ele falou um pouco. Tá bom, eu deitei de lado, como ele mandou. Mas e ouvi vamos som. nossos pratos aqui. Nossa entradinha. A entradinha da noite. É o do 5 alguma coisa. O pior exame médico da minha vida. Me interessei uma vez que não é exatamente uma lista de 5 coisas. E sim, é uma história bizarra. Vocês sabem qual é a profissão que pode te cutucar, te fazer perguntas invasivas sobre o seu corpo e ainda te cobrar por isso? Ah, vamos no médico. Médico, Fazendo um check-up. Como se fosse um passeio no parque, como se fosse divertido. E não é divertido, é uma experiência. E não é do tipo... Fortnite também tem esses... Todo jogo tem emote, né? É um jeito do jogador se expressar. Boa. Porque consultório médico é tipo confessionário, mas pior. Porque no confessionário você escolhe o que contar. No médico, eles descobrem sozinhos e te julgam. E os seus pais... Não, no confessionário você tá tentando se livrar de uma culpa. E aí você está compelido a contar aquilo ali para alguém para você se livrar, se eximir da culpa ou pagar a penitência por ela. No médico, você tá tentando resolver um problema. Tipo, eu estou com dor aqui na lombar. Ou estou com dor na perna. E aí você tá tentando encontrar aquele problema para solucioná-lo. Você tem que dizer porque você tá indo lá pra isso. Adoram ajudar nesse tipo de humilhação. Eu tenho uma coleção de histórias médicas que poderiam ser usadas como tortura psicológica e interrogatórios. E hoje eu vou contar ela pra vocês. Porque trauma compartilhado é trauma dividido, ou algo assim. Eu vou começar com uma vez que eu literalmente deformei o rosto de uma médica. Ah, sim, você ouviu direito. Eu deformei permanentemente. Tava com 15 anos. Vai começar leve, graças a Deus. Vai horrorosas na começar minha cara. E a minha mãe marcou um dermatologista. Chegando no consultório, sala de espera chique, revista de decoração, fonte de água zen fazendo aquele barulhinho relaxante. Chamaram meu nome e eu entrei e a médica... Cara... A médica parecia ter saído de um comercial de shampoo, uma modelo Victoria's Secret, cabelo perfeito, pele perfeita, sorriso. Oh, perfeito. Oi, eu li Bukowski recentemente e ler Bukowski é basicamente esse tipo de coisa. Cara, se você quer ler misto quente, vá com paciência, porque tem muita gente ranzinza, um cara que é completamente antissocial e só fica checando a perna de meninas, falando o quanto que elas são bonitas e agradáveis, etc e tal, o quanto que ele é cheio de espinha, que ele é purulento, estranho. Conta um dia a dia de um moleque muito chato, briguento, irritante, ranzinza e punheteiro. Isso é Bukowski. Charles Bukowski. E algumas pessoas ainda me falam que é um romance grande, não sei o que, não sei o que, não sei o que. É basicamente isso daí. É um cara incessantemente não conversando com ninguém, descrevendo um monte de mulher como elas são lindas. Eu sou a doutora Juliana, pode sentar. O meu cérebro travou, desligou, reiniciou e travou de novo. Sentei tentando parecer um humano funcional e ela começou... Então... Você nunca foi. Você nunca foi. Problema de pele? Sim, espinhas, muita. Uma quantidade considerável de espinhas. Tudo bem, eu vou te examinar. Pode... Você é um adolescente, provavelmente você não falou com as aulas. Espinhas? Sim, eu tenho algumas. Tirar a camisa. Caramba, Rick. Opa! Foi daí que eu pensei que eu deveria ter começado a malhar muito antes. Ai, mas tá, né? Meu corpo nessa hora decidiu me trair. Eu tirei a camisa e, claro, além da super vergonha de ficar seminu na frente dessa deusa, eu imediatamente comecei a suar. Um suor do tipo acabei de correr uma maratona no deserto. Gotas visíveis escorrendo pela testa, pelo peito, por lugares que eu nem deveria suar. Começou a examinar o meu rosto, tocando minhas espinhas, fazendo anotações, e aí a coceira começou. Uma coceira absurda nas minhas costas, tipo aquelas coceiras que... Parece que tem um inseto cavando um túnel na sua pele. Eu tentei ignorar. Respirei fundo. Não dá. Não se ignora. Não se ignora isso. Pensei em coisas calmas, cachoeira, praia, qualquer coisa. E não funcionou. A coceira piorou. Ela continuava examinando a minha bochecha, focada, muito perto do meu rosto. E eu não aguentei. Eu joguei o braço pra trás pra coçar, rápido, violento. E o meu cotovelo acertou o nariz dela.
Ela gritou. Segurou o nariz. O sangue começou a escorrer entre os dedos dela. Ela se afastou, olhou no espelho. O nariz dela tava tipo torto, visivelmente pro lado. O sangue escorrendo, ela começou a chorar. Não de dor, mas de... Que porra de cotovelada foi essa, Medeiros? Caraca, bicho. choque. Você quebrou meu nariz! E uma enfermeira entrou correndo, viu a cena, olhou pra mim. O que você fez? Elas saíram correndo pra emergência, mano? pra outro médico. E eu fiquei sozinho na sala, ainda sem camisa, suando, com coceira nas costas. Olhei no espelho, vi meu reflexo patético. Parabéns, você deformou uma modelo. Mas sabe qual é a pior parte de ir no médico? É quando você é adolescente, porque os seus pais vão junto. Eles contam coisas que ninguém precisa saber. Eu tinha 13 anos, uma consulta de rotina, um check-up anual, um médico velho, simpático, tipo o vovozinho que dá dinheiro no Natal. Ele fazia perguntas normais. Tá comendo bem? Tá dormindo bem? E eu, sim. Confiante, tranquilo, nenhuma preocupação. Até que ele perguntou... Tem algo que você quer me contar? Não, tô ótimo. E a minha mãe, que tava quieta até agora, falou... Ai, doutor, ele tem feito umas coisas estranhas. Coisas estranhas? Ih, Que rapaz. tipo de coisas? Ele fica trancado no quarto muito tempo e quando a gente chama, ele demora pra abrir. Mano, por quê? O médico entendeu na hora, aquele sorrisinho de... Puberdade. Isso é normal, Meu Deus, mãe. cara. Ele precisa de privacidade. Herói. Que O velhinho médico era um bobo. herói. Mas a minha mãe continuou... Gente boa. E doutor, ele demora muito no banho, tipo 40 minutos, a conta d'água tá absurda. Ok. Agora ela tava claramente insinuando. Todo mundo entendeu. É normal, faz parte. Mas ela não Vai parou. acontecer, ué. Doutor, e ele é obcecado naquele jogo, fica gritando no computador. Outro dia socou a mesa, quebrou o mouse. Não, mas isso aí é porque, pô, no LOLzinho é isso, cara. Se tu não quebra um mouse e um teclado, não é LOLzinho. Quando eu falei que eu jogava... Não, eu nunca quebrei teclado nem mouse, porque eu sei que custa caro. E aí, quando você sabe o valor das coisas, você não quebra essas coisas, porque você sabe que é caro pegar outras coisas. de novo. O doutor, na hora, disse que eu precisava ser internado e me encaminhou pra um psicólogo. Aí foi justo. Foi justo. Graças a ele, hoje eu sou totalmente livre de LOLzinho. Prometo. Ok, agora a gente entra na fase adulta da vida médica, porque quando você é criança, médico é coisa simples. Olha a garganta, mede a altura. Mas quando você fica mais velho, aí começam os exames preventivos. Vamos fazer uns exames pra garantir que você não vai morrer. Muito reconfortante, muito tranquilizador. E qual é o pior exame de todos? Hemorroidas. Porque hemorroida é tipo aquele problema que ninguém quer ter. Ninguém quer admitir que tem, mas eu tive. Aos 18 anos. Você teve? Por causa de, não importa o que. O importante... Medeiro, importa sim o motivo. que eu tinha. Cheguei na clínica, sala de espera cheia de senhores idosos, todos com a mesma cara de eu não quero estar aqui. Um deles me olhou e ainda falou: bem-vindo ao clube. Chamaram meu nome, eu entrei no consultório. Nossa. E o médico, cara, Bem-vindo ao o médico clube. tinha as maiores mãos que eu já vi na minha vida. Mões. Tipo mão de jogador de basquete. Mão que parecia ser capaz de segurar uma melancia inteira. Eu olhei pra aquelas mãos, olhei pra ele, olhei pras mãos de novo. Algum problema? Não, nenhum. Mãos bonitas, quer dizer, normais, muito funcionais. Ele explicou o procedimento. mãozudas. Você vai deitar de lado e eu vou examinar. Pode ser um pouco desconfortável. Um pouco. Ele falou um pouco. Tá bom, eu deitei de lado, como ele mandou, e ouvi um som da luva látex. Respira fundo. Respirei. Então ele começou. E cara, aquelas mãos são gigantes. Não eram sutis e não eram delicadas. Era tipo ser examinado por uma pá mecânica. Eu fiquei lá imóvel, tentando pensar em coisas felizes. Praia, cachorrinhos, qualquer coisa. E ele terminou. Interessante. Interessante? Nada sobre isso era interessante. Interessante. Espera aqui que eu vou chamar um colega para uma segunda opinião. Segunda opinião? Meu Deus!
Nossa senhora, eu acho que eu desmaiava nessa hora. Pelo Segunda amor. opinião, ele saiu, me deixou lá deitado de lado esperando uma segunda opinião. Ele voltou com outro médico, que também tinha mãos gigantes. Tipo, o que é esse consultório? Clínica especializada em médicos com mãos enormes? O segundo médico colocou a luva. Vou dar uma olhadinha. E começou outro exame. Meu Deus do céu. Enquanto isso, os dois discutiam em voz alta sobre as minhas hemorroidas. Concorda que é grau 2? Talvez grau 3. Olha essa posição. Eu tava ali com Cara. Ainda bem que eu não sou você. ciente ouvindo tudo. Até que o primeiro médico falou: Sabe, seria bom ter mais opiniões. Você se importa se chamarmos alguns residentes? residentes? Eu acho que... Residentes? Não, tarde demais, ele já tinha saído pra chamar. Voltou com 4 estudantes de medicina, 4. Todos com jaleco, todos com pranchetas Meu curiosos. Deus do Pessoal, céu. esse aqui é um caso interessante de hemorroidas em paciente jovem. Ele tava lá dando aula, usando a minha bunda como material didático. Os estudantes se aproximaram, todos olhando, todos anotando. Um estudante perguntou: Posso examinar também? o médico: claro, é importante ter experiência prática. E ele colocou a outra luva. Ai, meu Deus. Mais um exame. Aí o terceiro, outro estudante: Eu também posso. ai, formou-se uma fila. Uma fila de O cara foi. Ele foi dedado até o dia seguinte. gente querendo examinar as minhas hemorroidas. Deitado ali, eu tive uma epifania. Isso aqui é o inferno. Eu morri e fui pro inferno. Depois de 6 exames, 6, por pessoas diferentes, eles finalmente terminaram. Diagnóstico: hemorroidas grau 2, nada grave, toma aqui uma pomadinha. Eu saí de lá caminhando estranho, traumatizado, carregando uma receita como troféu de sobrevivência. Eu entrei no elevador e encontrei um dos estudantes. Ele olhou pra mim e me reconheceu, sorriu. Você é o cara das hemorroidas. Valeu pela experiência. E ele estendeu a mão que entrou na minha bunda para me cumprimentar. Bem, eu mudei de proctologista, mudei de bairro e considerei mudar de país. Outra Meu vez, com Deus. 17 anos, eu acordei com muita dor no peito, dor forte, pulsante, Ai. assustadora. Tipo aquela Mano, depois dessa não tem coisa pior, não, mano. Não tem coisa pior, não. Socorro, as cara. dores que você sabe que não é normal. A primeira coisa que eu fiz, óbvio, eu pesquisei no Google. Dor no peito lado esquerdo jovem. Primeiro resultado, pode ser ataque cardíaco. Segundo resultado, sintomas pode, de sim. infarto em jovens. Terceiro resultado, você tem 3 minutos de vida. Ok, não, o terceiro eu inventei. Mas os outros eram bem reais. Eu acordei minha mãe: mãe, eu vou morrer, meu coração tá parando. Você pesquisou no Google de novo? Sim. Você tá bem. Até Não, um eu não tô, a espirro. dor é real, olha. Eu apontei pro peito, ela suspirou e falou que vamos pro ponto-socorro, então. Chegamos no hospital 3 da manhã. Então, Nossa. é dor no peito. Sim, desde ontem. Eu pensei que fosse passar, mas não passou. E o Google disse... Não me fala aqui que o Google disse. Ai, meu Deus. E começou a me examinar, medir pressão, normal. Por Batimento, favor, né? normal. Eu vou palpar o seu abdômen. Me avisa se doer. Ele começou a pressionar a minha barriga, as costelas, descendo. Aí ele pressionou um ponto específico perto do estômago e eu senti uma pressão interna. Aqui dói? Ele perguntou e eu... pô... Então, saímos do hospital às 4 da manhã com uma receita de remédio pra gases. E o médico falou pra mim nunca mais pesquisar minha doença no Google. É uma boa, é uma boa. Não faça isso, tá? Não façam isso. Não usa chat GPT pra saber o que tá acontecendo com o seu corpo, tá? Por favor. Por favor.